versículo. Vamos lá, todo mundo? Quem quiser ler? Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naquele que trazem a edificação para a igreja. Amém? Paulo, ele é muito sucinto nesta palavra, a falar dos dons. Aliás, ele fala muito de dons, né? É ele que fala, na maioria da parte a respeito dos dons, é Paulo que está falando aqui. Paulo fala aos Coríntios, Paulo fala em Romanos também, a carta aos Romanos, Paulo vai falar também lá em Efésios, e o que a gente vê nesse texto, nesse versículo, digamos assim, que nós vamos, né, pegar todo o texto, ele fala que não andeis ansiosos. Por que ansiedade? Né? Ansiedade tem sido o mal do século. Ansiedade, qualquer coisa que a gente vai fazer, por que você está ansioso, e eu não consegui fazer aquilo, eu estou ansioso, eu preciso fazer, e é dona de casa, é estudante, professores, trabalhadores, bombeiros também, né? Porque tem essa ansiedade para todo mundo, ela ataca todo mundo, é o século da ansiedade, todo mundo está ansioso, porque o tempo passa muito rápido, as coisas são rápidas, a gente pensa que as coisas são para ontem, mas na realidade, né, um dia, cada dia acontecem as coisas. Então Paulo fala sobre a ansiedade por terem dons espirituais. O que acontecia na igreja de Coríntios é que estava vendo ali, ele mostra que a manifestação dos dons não era justificativa para a desordem que estava se encontrando na igreja, né? Ou seja, está sendo percebido até pelos de fora a desordem da igreja, justamente por isso aí. E quando eu leio esse texto, quando eu leio esse relato sobre Paulo, essa introdução sobre Paulo, eu vejo que nos dias atuais, eu já passei assim, bastante tempo, e eu vejo que tinha gente que tem essa preocupação. Paulo está falando especificamente aqui sobre o dom de línguas e o de profecia, tá? Vamos, só esses dois aqui por enquanto, sobre o dom de línguas e de profecias. Então Paulo enviou a carta para a igreja de Coríntios, falando para eles que o mais importante não é o dom de falar em línguas, mas sim o dom de profecia. Porque o dom de línguas, o que acontece? Ele simplesmente, você só vai falar se alguém interpretar, aquilo vai edificar a igreja. Mas se não houver intérprete na igreja, só edifica aquele que está falando ali, só ele é edificado. Já Paulo fala sobre a clareza do falar, ser profecia, porque a profecia, ela edifica toda a igreja, o profeta edifica toda a igreja. Ou seja, se nós estamos falando a respeito dos dons, ativando a fidelidade nos dons, nós precisamos usar os dons que Deus nos deu para benefício próprio? Não, para benefício da igreja, de todo o corpo de Cristo aqui. Todo o corpo de Cristo é beneficiado com os dons que Deus nos dá a cada um. Visto que ele está falando a respeito de dois dons aqui, o dom espiritual, né, e o dom de profecia. Mas, porém, ele fala também bastante a respeito da ansiedade, que tira o nosso foco daquilo que é o propósito da igreja. Às vezes nós vamos fazer alguma coisa, nós estamos muito ansiosos e às vezes tira a nossa atenção. Eu pergunto hoje para você, não sai fora do âmbito igreja, fora não, assim, não vamos falar nada fora, vou falar dentro da igreja. O que tira hoje o foco da igreja? A igreja somos nós, tá? Todos nós somos a igreja. O que tira o nosso foco? Melhor dizendo, vamos melhorar a pergunta aqui. O que tira o nosso foco para com a igreja, para com Cristo, para com a nossa adoração com Cristo? Às vezes eu trabalho, estou muito cansado, não vou na igreja hoje, trabalhei muito. As coisas, a internet, o celular, né? Eu estou muito cansado, eu trabalhei, eu estudei muito, eu não tenho tempo. E nós aprendemos, né? O pastor tem falado isso aqui durante a semana, que o tempo é nosso, que o tempo é nós que fazemos o tempo. Nós vamos ter tempo sim, se a gente colocar no nosso coração que o meu tempo precioso, o meu maior tempo, né? Nós ouvimos aqui agora há pouco, né? Jesus, eu só tenho a ti. Se nós temos a Ele, glória a Deus. Então o nosso tempo, a nossa prioridade é dEle, porque a palavra de Deus diz o quê? Buscai em primeiro lugar
o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente vê que as pessoas nós temos buscado. Não vou botar as pessoas, vou botar eu também no meio, que eu me incluo, sou o primeiro, né? Como assim, o apóstolo sempre colocava ele sempre como o primeiro, o mais indigno de todos. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós tiramos o foco, nós perdemos o foco, quando nós não buscamos aquilo em primeiro lugar. E isso, a ansiedade tem atrapalhado as nossas vidas, tem atrapalhado nossa comunhão com Deus. A ansiedade tem atrapalhado o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, com a igreja em si no total. A outra parte também, que eu vejo muito, que me chama a atenção, é que ele fala aqui na segunda parte, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Procurem crescer naquele que traz edificação para a igreja. Eu abri um texto aqui, em Romanos, até achei interessante, porque ele fala, temos diferentes dons. Romanos 12, de 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dado. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Já está entrando outros dons aí também, que Deus nos dá para fazer para poder fazer, para edificar a igreja, melhor dizendo, né? Usar o termo correto. Para edificar a igreja, para nos edificar uns aos outros. Se é o dom de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos 12, 6 a 8. Veja bem, Paulo explica, dá bem explicadinho, né, nessa carta que ele está escrevendo aos Coríntios, ele explica bem explicadinho. Se você tem esses dons, faça de acordo com a graça que lhe foi dado. Eu tenho o dom de servir um cafezinho, de trazer alguma coisa, de receber as pessoas na porta. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu tenho o dom de... Eu não aguento ficar sem vir na igreja, sem orar, sem interceder pelo culto também. Louvado seja Deus, eu também tenho um dom de intercessão. E assim sucessivamente, cada um tem um dom. Aí até Paulo explica a respeito disso aí, porque entre línguas e profecia, ele fala bem assim, se eu estou falando em línguas, na igreja falando em línguas, todo mundo vai estar olhando para mim, e que serventia eu vou ter, se ninguém vai entender o que eu estou falando? Ele até cita, assim seria o violão, a flauta, o símbolo, ou qualquer outro instrumento, se não houver uma concordância entre os instrumentos, cada um vai ter o seu, vamos dizer assim, o seu valor. Cada um vai ter a sua função, melhor dizendo, né? Cada instrumento vai ter a sua função para que todos venham juntos louvar a Deus, para dar justamente aquela música legal para todo mundo louvar a Deus. Então, quando você imagina se todo mundo está na igreja falando em língua. O que vai ficar? O que está vendo ali? O que houve? Não estou entendendo nada. Então, Paulo fala sobre isso também. Justamente, a profecia ela edifica. A profecia, ela edifica toda a igreja. Toda a igreja está em concordância e participando também deste momento, né, de adoração, de louvor a Deus. 1 Coríntios 13 também fala a respeito de... Ele fala sobre a questão da profecia eu achei interessante que ele fala sobre a profecia e sobre o dom de línguas, mas ele falou bem assim que o mais importante não é isso. O mais importante é você exercer os maiores dos dons. Aí eu vejo lá em 1 Coríntios 13, né? Todo mundo já conhece aqui aquela máxima lá que Paulo coloca lá, né? 1 Coríntios 13, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e conhecimento de uma fé capaz de mover montanha, mas se eu não tiver amor, nada serei. Nada posso edificar a igreja. É com amor, né? O amor é o princípio de todas as coisas. Você vê que quando Jesus veio ao mundo, ele falou que ele veio para ser servido? Não, ele veio para servir, né? O pastor fala muito aqui, bacia e toalha, quando ele pegou os discípulos lá e, né, foi lavar os pés dos discípulos, e Pedro, comigo não, né, todo mundo conhece a história aqui, mas, ou seja, é isso, se nós somos discípulos de Cristo, nós devemos usar sim os nossos dons, todos esses dons que Paulo está falando aqui, que eu citei agora há pouco em Romanos, e mais alguns ainda, né, para que nós possamos abençoar e edificar a igreja, para que a igreja do Senhor seja abençoada e edificada aqui na terra também, ok? Edificar a igreja, ou seja uma igreja edificada no Senhor.
Nós temos, por exemplo, os dons naturais, e temos os dons espirituais, né? Esses dons espirituais nós falamos aqui agora. O dom natural, por exemplo, você pode raciocinar, aprender, você pode ponderar, você pode julgar, você pode fazer um monte de coisa. Você tem vários dons. Nós temos vários dons que nós podemos usar isso diante da igreja para abençoar a igreja. Ou seja, nós precisamos ser ativando a fidelidade nos dons. Ativar a fidelidade nos dons, a gente passa muito tempo na igreja, tem hora que a gente pergunta bem assim, e faz muitas coisas na igreja, e pergunta bem assim, qual que é meu verdadeiro dom? Você já descobriu qual é o seu verdadeiro dom na igreja? Como igreja, melhor dizendo, para edificar a igreja, né? Ou seja, você vai começando a descobrir isso quando você começa a fazer o quê? Quando você começa a colocar-se diante de Deus, orando a Deus, buscando a Deus, intercedendo a Deus, e você vai entender o que Deus verdadeiramente quer falar com cada um através dos corações. E nós mutuamente nos ajudamos um ao outro e edificamos um ao outro. Ou seja, é muito importante, é muito bom não sermos ansiosos. Nós precisamos ter paciência, mais paciência. Eu sei que é difícil falar e não ser ansioso num momento desse, mas nós precisamos também crescer nos dons que Deus nos dá a cada um, para edificar a vida de cada um, para que cada vida de cada um seja edificada nesses dons, nos dons que você descobriu, qual é o dom que Deus quer falar com você. Nós precisamos também ser edificação para a igreja, precisamos ser edificados cada vez mais, e por isso nós precisamos, para sermos edificados, nós precisamos mais leitura da palavra, nós precisamos orar, nós precisamos mais comunhão com Deus, mais vida com Deus, para você entender que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós somos edificados, e mais nós também edificamos os nossos irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Essa palavra nesta manhã, que nós possamos aprender cada vez mais, com toda essa carta que Paulo fala a respeito dos dons, e nós precisamos voltar nossas vidas para Deus, e sermos bênçãos, sermos edificação, sermos uma igreja edificada acima de tudo, né? Nós passamos um período em que talvez a gente não entendia muito bem, mas por quê? Não há diferença, mas assim, a diferença está em mim. Eu posso dar uma rápida explicação aqui, eu entender que nós temos dons, às vezes a gente acha que não, mas nós temos dons, e Deus quer usar o seu dom, Deus quer usar o meu dom, em prol da obra do Senhor. Por isso que nós precisamos nos colocar mais na presença de Deus, nos colocar mais à disposição da igreja do Senhor, para sermos edificados cada vez mais, junto com a igreja do Senhor aqui na terra, para que a igreja cresça neste lugar como tem crescido, para a honra e para a glória do Senhor. Por quê? Porque nós estamos sendo ativados, não porque nós estávamos desativados, estávamos mortos, mas eu fiz até uma ilustração na célula a respeito disso aqui. Olha, para sermos ativados, nós estamos com fogão, você está lá, você vai botar o fogo bem baixinho, né? Você tem fogo, né? Mas quando você quer um fogo alto, o que você faz? Você ativou ali, né? Botou no máximo, aquele fogão aumenta o máximo possível. Aí eu até falei, eu estou me sentindo assim agora, meu fogo está aumentando, né? Com relação a buscar mais a presença de Deus, a servir mais o irmão, a entender qual é o propósito da palavra, que o propósito não sou a igreja que está aqui, mas o propósito é buscar aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, levar o evangelho para aqueles que precisam de Deus, porque os irmãos já estão aqui sendo edificados dia a dia, os irmãos em Cristo Jesus já estão dia a dia na igreja sendo edificados, e nós sendo edificados, nós precisamos edificar outros que ainda não conhecem o evangelho de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar mais